Quero meditar com os amados sobre o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Como nós temos administrados, como nós temos colocado isso à disposição do reino de Deus. Se nós estamos nessa terra para a honra e para a glória de Deus, se a Bíblia diz que fomos adquiridos, comprados com o precioso sangue, nós não fomos comprados com o chicote de Jesus, nós não fomos comprados com a cruz dele, nós não fomos comprados com todo o sofrimento dele, nós fomos comprados com o sangue dele. Lavados, remidos e sendo preparados para encontrar com ele. E muitas vezes nós temos que fazer esta pergunta para nós: o que eu tenho feito? O que eu tenho feito com o que Deus tem me dado? Com o que Ele tem permitido que possa chegar na minha mão? Porque muitas vezes nós pensamos, bom, eu que fiz, eu que realizei. Não. Deus fez através de cada um de nós. Seja o que for, qualquer coisa, foi Ele que fez, para que o nome dele seja glorificado. O que eu tenho feito com a saúde que Ele tem dado, com as finanças, com as propriedades, com tudo que Ele tem nos dado? O que eu tenho administrado para Deus? Que administrador sou eu para Deus? Eu quero meditar no livro de João, no capítulo 6, e esse texto é falado em alguns evangelhos, e eu quero fazer uma comparação desse texto. Ele é muito conhecido, se não for, será hoje, mas eu creio que muitos conhecem a multiplicação dos pães. E no capítulo 6 do livro de João, diz a partir do verso 5, então Jesus levantou os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, e disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Ele fez uma pergunta a um discípulo dele. Eu fico lendo esse texto e vendo hoje as multidões migrando para outros países desesperados. Pessoas que talvez trabalharam o tempo todo. E de repente, por questões religiosas, por questões alheias à vontade de cada um, estoura-se guerra. Garotos novos que matam sem compaixão. Princípios familiares que estão sendo jogados no lixo. Onde nós estamos perdendo os valores. Não há mais respeito, não há mais nada, não se pode corrigir, não se pode falar, não se pode fazer nada. Ficamos com medo, muitas vezes a internet coloca um monte de medo nas pessoas, falando sobre chip e algo e tal. Queridos, nós estamos na época e no tempo do chip. O dinheiro logo mais, dentro de alguns anos, vai ser retirado da praça. Não se usará mais dinheiro. Não se usará mais cheque.
Não se usará mais cartão. Tudo terá que ser do jeito que eles querem. E quem não tiver aquele mecanismo, não vai poder comprar. Existem hoje lugares que, se você não tem cartão, se você não tem um cartão de banco, um cartão de crédito, um cartão qualquer, e só trabalha, digamos, com cheque, há lugares que você tem uma placa lá dizendo: não aceitamos cheque. Então não precisa ter nenhum chip na mão, ali já está te proibindo não comprar. A Suécia, a partir do ano que vem, será, como ela foi a primeira que colocou o cartão no mundo, vai ser a primeira a tirar o dinheiro do mundo. Eles não terão mais dinheiro. Um país avançado, que eles chamam. Tudo será por via mecânica. As televisões de hoje, todas estão com câmeras, onde você tem internet, você tem tudo ali naquele aparelho novo, e quando ele sai, todo mundo quer essa tecnologia. Vão desligar todo o sistema analógico, porque o sistema analógico não pode ser ligado ao sistema que está hoje. Então tem que ser um outro sistema. A maioria, por causa de segurança, e ninguém está livre disso, nem nós estamos, colocam câmeras, colocam cercas e uma série de coisas, que a partir de um sistema você pode acompanhar. Hoje você pode pôr um sistema de segurança na sua casa, no seu comércio, e pelo seu celular você pode olhar o que está acontecendo ali. Se isso se interligar em toda a nação e em todo o mundo, que vai acontecer, rapidamente eles vão fazer o chip do rosto de cada um. E quando tiver que achar alguém, é a coisa mais fácil que tem. Nós estamos vivendo essa era. É aos poucos. E não estamos percebendo. Com isso, Satanás tem nos afastado realmente de estar perto do Espírito Santo de Deus, ouvindo Ele. O que eu faço? Como eu faço? O que eu devo fazer? Nesse texto é interessante porque Jesus olha uma multidão, e eu quero fazer umas comparações aqui. E nesse texto de João, ele diz assim para Filipe: ô Filipe, onde nós vamos comprar? Porque a Bíblia diz aqui em 5.000 pessoas. Onde vamos comprar alimento para esse povo? E no texto seguinte ele diz: mas ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que tinha que se fazer. Quantas vezes Deus está deixando nós tomarmos algumas decisões porque Ele quer me experimentar e te experimentar. Ele sabia o que tinha que fazer. Deus sabe o que tem que fazer. O problema não é o que Deus sabe o que tem que fazer. A grande questão é se eu vou fazer. É essa a diferença. Que nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, nós sabemos. Mas Ele diz lá: confia. Não se preocupe. E nós nos preocupamos. Descansa. E nós não descansamos. E aí ele diz mais:
Filipe respondeu. Ele já tinha pronta a resposta, ele já sabia fazer cálculo. 200 dinheiros de pão não vai bastar para que cada um deles possa comer um pouco. Ele já olhou a multidão, fez um cálculo rápido. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus disse: mande assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois os homens, em número de quase 5.000. Eu quero ver esse mesmo texto no livro de Mateus, no capítulo 7. E diz assim, capítulo 6, a multiplicação dos pães. Mas eu quero começar aqui, mais embaixo, no verso 34. Posso passar por Marcos antes? Deixa eu passar por Marcos antes de Mateus. Eu quero ver em Marcos. Marcos tem uma coisa interessante aqui. No capítulo 6, a partir do verso 33. A multidão viu partir e muitos conheceram, correram para lá, ao pé de todas as cidades, ali chegaram. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, agora aqui nós temos uma outra coisa. Os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar, ele é deserto. O dia já está muito adiantado. Manda embora. Despeçam para que vão aos campos, às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes de comer. E disseram: iremos nós comprarmos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele disse-lhe: quantos pães você tem? E de ver. Irmãos, quero parar um pouco aqui. Nós não estamos aqui em 5.000 pessoas. Nós estamos aqui num grupo de pessoas. Mas se eu tivesse que pedir talvez para o Serginho, dizer: Serginho, veja quem tem pão aqui para nós comermos. Quanto você acha que calcula assim, queria gastar de tempo? Mais de 1 hora? Com certeza, acho. Mais de 1 hora. Porque iria perguntar, ou teria que usar o microfone para falar, mas naquele tempo não tinha microfone. Então tinha que perguntar: quem tem? Quem tem? Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Mas como perguntar se aquele grupo estava todo compacto?
para poder ouvir Jesus. Como foi que eles acharam esse rapaz? Sabe, irmãos, a diferença é estar perto. Quando você está longe, você esfria e não entende e não ouve bem. Mas quando você está perto, você compreende. Quando você está perto, você participa. Aquele jovem está ouvindo uma conversa entre Jesus e os discípulos. E ele está agora pensando em algo dele. Ele tem algo que Deus permitiu ele ter. O lanche dele. A situação daquele povo era uma situação difícil, uma situação de escravos, uma situação de pobreza. Não é diferente de muitas vezes o que está se passando hoje nesse país. Talvez você ouve falar e diz, meu Deus, quantas pessoas desempregadas, mas não está sentindo o que eles estão sentindo, com as dívidas chegando, e não tendo de onde tirar, e caindo em desespero, sem saber o que fazer. E o Senhor tendo uma igreja nesta terra. Quando eu falo uma igreja, eu não estou falando de denominação, porque quem inventou denominação foi o homem. Jesus só tem uma igreja, um povo que se chama o povo de Deus nessa terra. Que nós podemos fazer algo diferente. Nós podemos fazer acontecer. Se algo acontece dentro da sua casa, talvez no seu quintal, se você mora numa casa, ou num sobrado, ou mesmo num apartamento, aconteça no seu prédio, o que você faz? Satanás quer fazer dessa cidade um campo de guerra. E onde estão os guardiões espirituais? Eu não estou falando de polícia, irmãos. Polícia é de César. César se trata com César. Eu estou falando de uma igreja espiritual, onde dá ordem espiritual. O profeta estava cercado, a cidade estava cercada. Foram lá para matar o profeta, mas para matar o profeta iam massacrar a cidade. Eu quero que você entenda que você é a igreja do Senhor Jesus. E para você ser atacado, vai ter que ser atacado todos que estão em tua volta. E o moço do profeta diz, nós vamos morrer. Ele não vai morrer. Ele pede uma oração de milagre a Deus. Abre os olhos dele. Irmão, você está entendendo? Você está entendendo que a igreja pode orar? Abre os olhos dos moradores dessa cidade, de que estão aqui, principalmente do teu povo e daqueles que não são ainda teu povo, para que enxerguem. Era algo que o profeta não profetizou. Ele não disse, eis que eu te digo, vai abrir teus olhos. Ele foi a Deus e disse, Deus, eu preciso de um milagre. Abra os olhos dele. Só para ele ver o que está em volta do profeta. Quem é a igreja nessa terra? A voz de Deus. E o profeta diz, fique tranquilo. Os
que estão conosco é bem maior do que aqueles que vieram nos atacar. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, esse rapaz, onde estava esse rapaz? É o mesmo que são coisas tremendas. Olha o que Deus está fazendo. E não foi um senhor, não foi algo assim, foi um rapaz. Um rapaz significa uma geração nova. Jesus, quando sai por um momento, ele deixa os discípulos ali, eles tinham chegado de viagem missionária, então eles estavam discutindo entre eles quem fez mais. É o que eu vejo hoje. Ficamos discutindo quem faz mais, enquanto um monte de gente está se perdendo, está morrendo. E Jesus chega no meio deles e diz: o que vocês estão conversando? De repente tem uma criança do lado. Uma criança significa uma geração nova. Deus quer fazer algo novo. Deus quer te mostrar algo novo. Ele pega aquela criança, leva no meio dos discípulos e diz assim: quem não for como uma criança, não entra no reino de Deus, não vê o reino de Deus. O que aquela criança estava fazendo? Com outras, talvez brincando, passando. A Bíblia não dá detalhes. Mas aquela criança tinha que estar ali. Eu pergunto para você: será que eu e você estamos no lugar que realmente Deus nos quer? Aquele rapaz estava ali. Ele apresenta-se. Vá ver. E de ver. Quantos pães tende? Sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram, e repartidos de 100 em 100. Olha agora a organização. Então era um grupo compacto. De 50 em 50. Irmãos, quantos grupos não formaram? E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, o que ele fez? O que ele faz? Levantou os olhos ao céu e abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Verso 43, leia comigo. Levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Um jovem que estava ouvindo Jesus falar. A Bíblia não entra em detalhes o que ele estava ensinando. Mas com certeza ele estava ensinando fé e crescimento. O jovem estava ouvindo aquela palavra. Ele estava perto. Quando ele estava ouvindo aquela palavra, e daqui a pouco ele ouve Jesus conversar com os discípulos: precisamos dar comida ao povo, precisamos fazer isso ao povo, precisamos... Ele disse: é minha oportunidade. Você está na melhor oportunidade desse planeta e dessa época. Basta só tomar uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Estava ministrando numa cidade no mês passado. E ao término da palavra, oramos pelas pessoas ali. E de repente um casal encostou ali. E Deus colocou no meu coração: o que está na tua mão, dê para eles. Eu estava orando assim ao Senhor. Pensei comigo, mas o que eu vou dar? A unção? Vou pôr a mão neles? Não tinha nada na mão. O que está na tua mão, dê para eles, que eu vou começar algo na vida deles. Olhei para eles, falei: olha, o que está na minha mão, eu vou passar para vocês, porque Deus vai começar algo na vida de vocês. Eu estou pensando em pôr as mãos. No que eu fui pôr as mãos, chega, acho que alguém, algum obreiro da igreja, põe um envelope na minha mão e diz: esta é uma semente para o senhor. E eu pus ali. Eu nem sei quanto tinha ali. Falei: olha, é isso. Deus vai começar algo na vida de vocês. Fui embora, era uma outra cidade. Essa vez, quando eu estive lá, esse mês, ele aparece no meio da multidão ali, vem correndo e diz: apóstolo, já todo diferente. Deus já começou a fazer na minha vida uma coisa tremenda. Mudou tudo. Eu estava passando fome, necessidade. Estou empregado, estou fazendo uma série. Começou a contar as coisas ali rapidinho, eu já estava de saída, eu disse: glória a Deus, e fui embora. O que está na tua mão, dê a Ele. Se talvez tivesse vindo para mim antes, e eu tivesse visto o que era, talvez a minha alma, eu não sei, apesar de ter um coração nessa área diferente, e é graças a Deus mesmo, poderia ser diferente. Eu não vou dizer que não, a gente é humano. Mas Deus coloca a coisa certa na hora certa. Ali apresenta-se um rapazinho que está perto. Esteja perto, meu irmão. Esteja perto do Espírito Santo ouvindo Ele. Porque Ele está mandando fazer coisas poderosas. E apresenta ali um garoto que veio de alguma região, talvez carente, porque só tinha um lanchinho para um. Se com todo o dinheiro que eles falaram não dava para alimentar as pessoas, nenhuma pessoa, aquele lanchinho era só um lanchinho mesmo. Esse menino volta para a aldeia dele, com 12 cestos cheios. Tem muita gente que diz que pensa: ficou para os discípulos. Não, não ficou, porque Jesus deu a oportunidade, quando perguntou a Felipe: o que é que você vai fazer? E depois disse aos demais: dê de comida. Eu estou te dando a oportunidade. Se eu fizer um milagre, eu vou escolher para quem eu vou dar, mas eu estou escolhendo você. Você pode fazer. E ficar com os cestos. Os discípulos foram fazer cálculos. Não entendi ainda, a igreja não entendeu ainda que nós não fazemos cálculos, nós vivemos do poder. E o poder se manifesta nos cálculos. Se Deus precisasse de um diploma, Ele não levantaria Davi como rei. Ele não fez nenhuma escola. Ele não pegaria Moisés, que treinou para ser faraó, e colocaria no deserto para esquecer tudo. Ele precisa de homens e mulheres que estejam dispostos para dizer assim: eis-me aqui, o que eu tenho, eu vou fazer, eu vou te servir.
Eu vou servir o teu reino. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, eu me lembro do tempo de ginásio, quando eu fui perseguido por uma professora, porque naquele tempo o cristão era perseguido demais. E perseguido, mas com luta eu consegui concluir. Aquela mulher disse uma vez para mim: eu detesto crente. Eu disse: eu não posso fazer nada. Passou-se o tempo. Há um ditado que diz que a roda sempre roda, né? Estava trabalhando na faculdade de filosofia. Os professores saiu um decreto aquele ano que precisavam fazer uma complementação de uma matéria. Eu era da diretoria financeira. Aquela professora tinha que fazer 2 anos de preparação para continuar dando aula. Mas ela não tinha condições. Estava doente. Disseram: vá falar com a diretoria e com o encarregado. E quando ela entra na minha sala, ela gelou. Ela olhou para mim e disse: eu não sabia que era você, Reinaldo, que eu tinha que conversar, senão eu nem vinha. Porque eu sei que agora chegou a tua vez de descontar em mim. Eu disse: a senhora tem toda a razão. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Eu sou cristão. E mesmo que eu quisesse lhe pisar, eu não poderia. E eu não iria fazer isso. Primeiro, porque eu sou cristão. Segundo, mesmo me perseguindo, fazendo tantas coisas, eu sei que você é uma excelente professora e nós precisamos de bons professores. Eu vou lhe dar uma bolsa integral. E tem mais. Se você me permitir, eu vou orar por você para que Deus te dê um alívio na sua enfermidade. O que você vai fazer com o que está nas tuas mãos? Se nós formos um pouquinho à frente aqui, quero voltar. Eu quero ir para Mateus agora. Mateus, no capítulo 14. O mesmo assunto. Jesus retira-se para a multidão. E Jesus viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui já tem uma outra coisa. E tendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, vá pelas aldeias. Novamente, Jesus, porém, lhe disse: como está nessa versão? Não é, mister? Que vão. Dá de comer. Se nós falarmos que o Brasil está em crise, é a igreja profetizando sobre o país. Não, nós estamos em Cristo. E Cristo vai tirar esse país
Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer que 2017, que é mais um ano, onde todos os feriados que são o mundo que criou, vão ser cumpridos de novo, né? Só que dessa vez nós vamos ver como vai ser. Porque nos anos anteriores que teve um assim, todo mundo fugiu. Procurava um crente ou ímpio, não achava ninguém. Vamos ver como vai ser esse ano agora. Vamos ver se as estradas vão lotar. Você está na melhor oportunidade. Porque as coisas que vão acontecer em 17 vão deixar a turma doida. E é a tua oportunidade, como homem de Deus e mulher de Deus, trazer uma palavra, um alívio às pessoas, trazer libertação às pessoas. Ele disse, não é bom, dá a vocês de comer. Então disseram, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Os discípulos aqui agora, nesse texto, não mencionam a pessoa. No outro texto diz que acharam o rapaz, mas nesse texto já tiraram fora a pessoa. Quantas vezes, talvez você já passou por muitas coisas, e partiu de você, e o te puseram de canto, mas não importa isso, o que importa é que partiu de você, isso é que importa. Não disseram que acharam um rapaz, não, temos aqui 5 pães, Jesus sabia que não era deles. Quantas vezes nós queremos tomar a glória do outro? Jesus disse, tá bom, me traga aqui. E tendo mandado a multidão assentar-se sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu. Ou seja, nesses 3 textos que nós lemos, Deus está falando com Jesus. Jesus está olhando e dizendo, Pai, estou apresentando para o Senhor o que temos. Talvez você pode não ter muito. Eu não estou falando em dinheiro, não estou falando nada dessas coisas. É o que você tem. Que você pode dizer, é isso que eu tenho, Senhor. Obrigado. Agora eu vou usar. E conforme eu usar, a multiplicação vai começar. Eu apresento ao Senhor. Talvez você possa me perguntar, mas apóstolo, ele colocou na mão de Jesus. Sim, mas você também pode colocar, porque a palavra diz, Jesus disse, eu e o Pai vamos vir e fazer morada dentro de você. Teu coração está nas minhas mãos. E a boca fala, profetiza o que está no coração. Não estou falando de conversa, porque a boca também conversa, a boca também se come, a boca se faz tudo, mas também a boca traz as coisas que estão no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz, traga, mostra. Erguendo os olhos, abençoou, partiu. Agora entregou aos discípulos. E os discípulos, a multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além
das mulheres e das crianças. Jesus aqui, na palavra aqui, não mostra se ele já entregou a quantidade de pães ou deu na mão o que eles deram para Jesus. Apenas devolveu para eles. Agora eu quero que você medite comigo. Jesus tinha 12 discípulos. Existem 12 tribos. E se você estudar a história das igrejas, existem 12 raízes, que das raízes surgiram várias denominações. E Jesus pegou novamente agora os pães e os peixes e entregou para eles. Disse, serve. A Bíblia agora não entra em detalhe. Por que a Bíblia não entra em detalhe? Porque senão poderia virar doutrina. Na verdade, Jesus estava falando, vire-se, o milagre já foi feito. Agora, como vocês vão fazer, é com vocês. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Vocês têm que aprender a dar o pães e peixes juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso chama-se unidade. Isso chama-se somar. Isso chama-se tornar mais forte. É por isso que aprendemos isso dentro de uma família. Uma família onde não há, cada um toma as suas coisas, cada um resolve o que fazer, não se senta para decidir. É uma família dividida, é uma casa dividida. Deus está pondo nas nossas mãos e dizendo, agora é com vocês. Serve. Não é mais comigo. Ele fez exatamente o que ele fez com as finanças. Você pode pregar a teologia que for. Você não vai inventar nada, porque tudo já está escrito. Tudo que você intentar inventar ou criar, seja lá a campanha que for, já está escrito. Jesus disse, eu não vou lidar com finanças. É César. Você resolve quanto você quer. Você quer muito? Planta muito. Você quer pouco? Planta pouco. Mas havia um rapaz ali do lado que disse assim, eu aprendi, Jesus estava ensinando e estava curando. Ele estava vendo as curas, ele estava vendo o ensino, ele estava vendo como Jesus fazia. E com certeza Deus, ali Jesus estava ensinando sobre dar certo as coisas, prosperidade. E aquele garoto disse, eu estou nessa. Ele procura os discípulos e diz, eu tenho alguma coisa para oferecer. Ele mesmo não disse, aquele rapaz foi até os discípulos constrangido, porque tinha pouco, sabe, porque está escrito, aquele que faz com alegria, não com tristeza, não por reclamação, mas com alegria. E muitas vezes chega e diz, Senhor, olha, discípulos, leve até Jesus, eu só tenho isso, me perdoe, é tão pouco, eu sei. Não! Ele foi alegre, ele foi feliz. Ele pouco estava preocupado com multidões. Ele disse, eu tenho algo para oferecer. Eu não vim. Agora, irmãos, pense comigo.
esse jovem comeu também do pão e do peixe. Ou seja, o que ele ofereceu multiplicou-se e ainda saciou a fome dele. Talvez ele possa ter pensado, a Bíblia não diz, bom, eu vou dar o que eu tenho é isso, mas eu não vou ficar preocupado com fome nem nada, tem pessoas que precisam mais do que eu. Não, ele foi feliz aos discípulos e disse, eu tenho algo. Igual quando Moisés chega na sarça para falar com Deus, ali está o maior milagre da vida dele. Ele está vendo um fogo que não queima a sarça. Dali sai uma voz. E a voz manda tirar a primeira coisa, o sapato. E aquela voz pergunta, o que você tem na mão? O que você tem para me dar, para mim fazer a transformação? Sabe, irmãos, desses videozinhos que circulam na internet, eu vi um que realmente achei muito interessante. Onde uns garotos estão jogando bola, descalços, outros com sapato, um tênis furado. Alguém chega, vê aquela situação e compra um monte de tênis novos e chama os meninos. E dá um par para cada menino. Um par é 2 tênis, esquerdo e direito. E os meninos põem aqueles tênis com a maior alegria, porque agora eles têm um tênis para brincar. E de repente, novamente mostra um grupo de garotos, um com um tênis calçado, um pé calçado, o outro descalço. Por quê? Porque eles disseram, bom, eu chuto só com a direita. A esquerda não precisa, mas o meu colega chuta com a esquerda, ele não tem. Então, eu dou a minha esquerda para ele e eu fico com a minha direita. E aqui eu fico descalço mesmo. Ou seja, aqueles pares de tênis se multiplicaram. Porque alguém disse, eu vou fazer. Saia do meu caminho, porque eu vou fazer. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Tem muita coisa que pode se fazer dentro dessa cidade, desse país e desse planeta. Cada um tem um dom e tem um chamado. Cada um tem algo que Deus te deu. Deu para repartir. Deu para investir. Deus deu para você para multiplicar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fiquei meditando nesse texto. E disse, meu Deus. Que jovem. E eu comecei a ver algumas coisas aqui, irmãos. E a primeira delas, nós temos que estar preparados. A Bíblia diz, esteja preparado quando alguém for lhe falar e perguntar, e lhe te pedir uma palavra e alguma coisa, você tem que dar. Eu não estou falando em esmola, irmãos.
Estou falando a um povo sedento, que precisa ser liberto, que precisa de uma palavra de orientação. Esse ano, realizamos várias cerimônias de casamento. Eu estava orando ao Senhor num desses dias que eu tiro para orar e perguntando: Senhor, será que essa geração que está agora chegaram a bodas de prata? Pelo menos. E eu fiquei triste de ler uma pesquisa familiar feita pelo Ibope, que a média hoje, máxima, é 15 anos. Isso sem contar as pessoas que no primeiro ano já terminam, no segundo, no quinto, no 10º. Como será? Como será uma geração que não tem pai? Que para ter o nome do pai no documento precisa-se de um decreto. Como a igreja vai reagir a tudo isso? Valores e princípios tão importantes foram jogados no lixo. A primeira coisa, irmãos, é estar preparado. Aquele jovem estava preparado. Ele já saiu de casa preparado. E quando ele ouviu os ensinamentos, ele ficou melhor ainda. Ele estava pronto. Pronto para o que der e vier. Quando eu comecei numa das empresas que era a mola mestra, eu disse: eu vou dar para o Senhor os sábados, metade para minha família e a outra metade para o Senhor. E aos domingos eu vou tirar para adorar o meu Deus. Irmãos, todo o serviço que eu tinha, que eu recebia, era para trabalhar no sábado e no domingo. Contratos, irmãos, e naquela situação difícil que o Brasil passava, e a gente, qualquer tostão valia ouro. Aquilo foi uma tentação grande. Nos primeiros momentos eu fracassei, eu sou sincero em dizer, eu tenho sempre pedido perdão a Deus. E eu ouvi uma voz que me dizia: você tem o livre-arbítrio, Reinaldo. Mas você me fez uma promessa. Eu não vou te machucar, não vou te bater, não vou te fazer nada. Eu vou esperar. E você vai ver que todo esse dinheiro que você vai receber nesses dias vai para o ralo. Dito e feito. Até que um dia eu disse: chega. Eu tenho livre-arbítrio.
eu vou cumprir. Uma outra voz mais grossa, mas também quase que macia, dizia: que isso, Reinaldo? Você é livre, todos os dias é para Deus, e não sei mais o quê. Eu falei: mas, espera aí, essa não é a voz de Deus. Deus não tem duas vozes. A outra pode se apresentar até como um anjo de luz, mas não é de Deus. Eu falei: não, eu vou fazer o que eu prometi. Fiquei durante um tempo sendo atormentado pelaquela voz que parecia de Deus. Arrumava até texto. Eu disse: não, eu vou ficar no meu chamado, no que eu tenho e no que Deus me deu. Aí as coisas mudaram. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a primeira coisa é você estar pronto, vigilante, pronto para a oportunidade que te aparecer. A oportunidade de Deus, não estou falando da oportunidade do mundo, porque essa está cheia. E essa te afasta do Senhor. A segunda coisa que eu vejo nesse texto: eu tenho que estar perto de Jesus. Eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo. Porque pode ser que o Espírito Santo está falando: é o teu momento. Agora é tua hora. Eu quero te usar para uma coisa tremenda, que eu tenho te separado até agora. Talvez aquele menino estava no meio da multidão, todo mundo empurrando, talvez os mais fortes empurraram ele, a Bíblia não disse se ele era forte ou fraco. Uma coisa é certa: ele estava perto. Eu não sei o esforço que ele teve que fazer. Eu não sei o esforço que aquela mulher que estava com, não sei se um tumor, um mioma, alguma coisa estava ali, que ela sangrava, ela perdia a vida. Ela não tinha mais condições de médico curá-la. Ela não conhecia Jesus, só ouviu falar dele. A Bíblia não diz se esse menino era um discípulo, era um seguidor, ou só ouviu falar. Eu sei que aquela mulher furou a multidão, arriscando a própria vida de ser reconhecida, e de alguém gritar no meio: imunda! E ser apedrejada. Era a lei. Se nós achamos que temos leis absurdas, é só ver as leis antigas, então. São mais absurdas ainda. Mas ela tinha uma meta: eu vou chegar até ele. Eu vou chegar nele e eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar no manto dele. Eu vou pegar na orla. Eu não vou tocar na mão. Eu não vou pôr a mão nas costas. A minha meta é o chão. Um homem que vinha, Jesus ali, apertado por todos, e todo mundo tocando nele, fazendo alguma coisa. A Bíblia não menciona que alguma coisa aconteceu, pode ser que até aconteceu, mas não menciona. Mas Jesus para por essa mulher. Eu quero que você entenda que Deus é o mesmo. E quando você resolve fazer algo que Ele te pôs para você fazer, às vezes te custa, você vai ter que furar a multidão talvez dos seus pensamentos, dos seus problemas, das suas coisas. Ele para dizer: eu vou transformar essa virtude de poder que saiu de mim no milagre da tua vida. Enquanto ele estava com aquele homem que estava indo para casa curar, a notícia não tinha chegado ainda que a menina havia falecido. Ele tinha esperança: vamos, Jesus, vamos rápido. Essa multidão apertando, não deixa a gente andar. E Jesus
Jesus só trabalhando com ele com a fé, porque Jesus já sabia que a menina já tinha falecido. Trabalhando na fé dele. E ele em contato com o Pai. Ele não está ligando para a multidão ali, puxando, tocando a roupa dele. Ele está em contato com o Pai. E o Pai está dizendo para ele, aqui falo eu estou te enviando uma mulher que vai te tocar e vai fortalecer a fé de muita gente. Como você quer tocar o Senhor hoje? Você imagina aquela mulher, a multidão se abre, talvez alguns olharam para ela, dizendo, essa mulher passou por mim, ela me tocou. Mas Jesus teve compaixão. Parou e quis ouvi-la. Você imagina aquele homem esperando ele resolver aquilo? E dizendo, mestre, vamos rápido, resolve isso rápido. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como estão as tuas coisas. Satanás diz que é ardiloso, veio para matar, roubar e destruir. Havia uma esperança no coração daquele homem. Vamos, Jesus. Mas Jesus curou essa mulher que não tinha cura. Essa mulher ia morrer. Agora eu tenho uma chance mais forte ainda. Ele vai levantar a minha filha. Mal sabia ele que ela já estava morta. Eu não sei como estão as tuas esperanças, tua alegria. E quando ele começa a continuar a andar, chega a multidão de homens e diz assim, não incomode mais o mestre. Talvez Satanás já tenha falado isso para você, não incomode Deus. Deus tem coisa mais importante para fazer, não. Você é a coisa mais importante para Deus. Você. Talvez você não é importante para irmãos. Talvez você não é importante para a família. Mas você é importante para Deus. Diz, não incomode mais, sua filha faleceu. A Bíblia diz que imediatamente, olha o que é estar próximo. Imediatamente Jesus chega para ele e diz, creia. Não temas. Sabe aquele momento que bate o desespero? Você diz, meu Deus, o que vai ser agora da minha vida? Da minha família. E Jesus diz, creia, não tenha medo. Não tenha medo. Porque estava perto. Pedro desce do barco, olhando para Jesus, e vai indo. Eu não creio que ele já saiu andando, ele foi aos poucos. Mas Satanás veio para roubar e destruir. E ele manda um vento. Ele sente o vento. E ele olha para o mar. E ele começa a afundar. Ele clama ao Senhor. A Bíblia diz, Jesus não correu até ele, diz, estendeu a mão. Então significa que ele estava perto. Esteja perto. Não se distancie.
Esteja perto do Espírito Santo. Esteja perto da palavra. Outra coisa que eu vejo aqui. Esse rapaz se apresentou aos discípulos. Fala de prontidão de serviço. Quem pode? Eu posso. Está pronto? Estou perto. O rapaz não disse, eu vou orar. Não. Eu vou. Conte comigo. Mas você viu se pode ir lá na empresa tal? Não tem problema. Mas e se eles se mandarem embora? Não tem problema, Deus arruma outra porta. Mas por que você tem tanta certeza? Porque com Abraão foi assim. Ele disse, me dá teu filho. Me dá teu filho. Fui eu que te dei, me dá teu filho. Tá bom. Não era costume dos judeus fazerem isso. E ele disse para as pessoas que foram com ele, eu e o moço vamos adorar e vamos voltar. Esteja pronto. Esteja perto. Ele se apresentou. No livro de Isaías, quando você lê, está escrito lá, a quem eu enviarei? A quem eu vou fazer? A quem eu vou usar? Ele não pensou nos outros. Ele poderia muito bem fazer como todos os outros. 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. O lanche é meu. Talvez a aldeia era distante, não sei. Eu preciso comer alguma coisa. Eu não sei até que hora Jesus vai estar aí falando. Não. Amor ágape. Eu entrego. Eu dou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto, por último, ele creu em Jesus. Ele entregou a única coisa que tinha, ele creu em Jesus. Nós estamos terminando esse mês. Estamos para iniciar o último mês deste ano. Não sei como foi para você. Na presença do Senhor, todas as coisas são boas. Até a tristeza, na presença do Senhor, salta de alegria. Talvez você está dizendo, bom, apóstolo, o que eu dei, eu me arrependo. Entregue na mão do Senhor. Entregue na mão do Senhor. De Adão, Deus tira uma costela, transforma numa mulher. Nós erramos? Erramos. É o que mais a gente sabe fazer é erro. O que mais a gente sabe fazer é erro, é errar, é pecar. Mas ele disse assim, e nessa manhã ele disse para mim e para você, entrega teu caminho para mim. Entrega teu caminho para mim. Deixa eu comandar teu caminho. Deixa eu te mostrar por onde você deve ir, como você vai resolver as questões. Entrega teu caminho para mim. Confia em mim. E deixa que o mais eu faça. Bendito seja o nome do Senhor. É essa palavra que eu quero te entregar nesse momento. O que eu e você podemos fazer com o que Deus tem nos dado.